Oi, tudo bem? Eu sou a Alex, voltei para falar sobre emagrecimento. Eu estou gravando, né, uma série de vídeos sobre como, né, e por que nós engordamos. Eu já fiz um vídeo falando sobre a genética, né, o que o metabolismo do nosso corpo, que é herdado, né, dos nossos antepassados aí, vai influenciar no nosso ganho ou perda de peso. Falei um pouquinho sobre regulação hormonal, tanto sobre os nossos hormônios sexuais como os hormônios tireoidianos. E hoje eu vou acabar tendo que juntar dois assuntos aí, que é a procrastinação e também a inteligência emocional. Por quê? Eles meio que se misturam no processo, né? Procrastinação, tem muita gente que confunde com preguiça. O que acontece? Quando a gente tem preguiça de fazer alguma coisa, às vezes é uma reação do nosso corpo a um estado emocional, né? A gente, sei lá, tá com problema, né? Não consegue, de repente, pagar as contas do mês, o nosso filho tá indo mal na escola, brigou com o marido, as coisas não estão indo bem no trabalho, discutiu com o chefe, sei lá, aguentou encheção de saco, alguém mostrou o dedo pra você no trânsito, sei lá, né? Essas coisas que vão somando negativamente um sentimento dentro da gente, muitas vezes eles vão desencadear um processo do tipo, nossa, eu não tô afim de fazer nada, não tô afim de sair de casa, eu não tô afim de ver a rua, porque você passa tanto estresse no seu dia a dia que muitas vezes você acaba se isolando, né? Até abrindo mão de momentos de prazer, de momentos de lazer, com amigos ou com a família, porque simplesmente você tá sobrecarregado de emoções negativas e você acaba deixando de fazer as coisas, né? Tudo bem, eu tenho preguiça de limpar a casa, né? Eu limpo porque se eu não limpar, quem é que vai fazer? Não é verdade? Meu filho me ajuda, meu marido me ajuda, mas eu sou meio Caxias, né? Eu gosto mais do meu jeito, então assim, eles ajudam, mas aquele toque final sou eu que dou. Mas enfim, eu odeio, né? Se alguém me perguntar, você prefere, sei lá, limpar a casa ou descarregar um caminhão de tijolo? Eu acho que eu prefiro descarregar o caminhão de tijolo. Eu odeio limpar, mas eu gosto de viver numa casa limpa. Então, apesar de odiar limpar a casa, eu limpo, né? Então, eu vou ficar adiando aquela limpeza, você fala, puxa, o sol, né, tá brilhando lá fora, ainda mais eu que moro aqui num lugar que só chove, só faz frio, é horrível. Então, nossa, mas com esse sol eu vou ficar em casa, né, fazendo faxina. Então, sempre que eu posso, eu dou aquela empurradinha com a barriga, né? Eu vou fazer uma outra coisa que é um pouquinho mais legal, mais divertida, e a coisa vai ficando até aquela hora que você vê e fala, pô, não tem mais jeito, eu vou ter que fazer, né? Em contrapartida, eu sou doente por organização. Eu odeio bagunça. Então, eu quero que cada coisa tenha seu lugar e as coisas têm que estar no lugar, porque senão aquilo me deixa louca, me enlouquece. Então, a arrumação eu não procrastino, mas eu procrastino a faxina. Tem a ver com coisas que a gente gosta e a gente não gosta de fazer, né? Então, eu também não consigo muito separar essa história de preguiça e procrastinação, embora existam várias teorias de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente geralmente adia coisas que a gente não gosta de fazer, tá? Então, existe uma procrastinação que ela é meio que proposital, parece que o nosso cérebro trabalha contra a gente, né? A gente sabe que tem que fazer uma coisa, aquela coisa é muito importante, e não necessariamente a gente não goste de fazer. Às vezes a gente até gosta, né, de fazer.
Mas a gente vai deixando, porque sempre aparece uma outra coisa que é mais legal, uma outra coisa que é mais importante. Ou vem aquela preguicinha do tipo, hoje eu não tô afim, deixa pra amanhã. E aí quando chega na última hora, a gente vai lá e faz um negócio desesperado e tal. Algumas pessoas funcionam sob pressão. Elas precisam de uma pressão externa para que elas realmente desempenhem o papel. Isso costuma ser uma característica, inclusive, de pessoas com TDAH, né? Elas são procrastinadoras por natureza e elas precisam dessa pressão para focar. Se não tiver essa pressão, elas não focam. Elas até tentam fazer, mas elas começam e não terminam, começam e não terminam, começam e não terminam. Então, quando vem a pressão, aí elas vão lá arrepiando para fazer as coisas, tá? Então, o que eu tô falando aqui, o que isso aí tem a ver com emagrecimento? Bom, vamos pegar pessoas que odeiam atividade física, como eu odeio fazer faxina, né? Essa pessoa, ela vai adiar a prática de atividade física o quanto ela puder. Sempre vai ter uma desculpa. Um dia porque tá chovendo, no outro é porque tá muito sol. Um dia é porque ela tá muito ocupada e no outro é porque ela não tá se sentindo bem. Ela vai sempre inventar desculpas, né, para não fazer uma coisa que ela não gosta. Quando é que ela vai fazer essa coisa? Quando, como minha mãe diz, quando a água bater na bunda, né? Quando a água bater na bunda, a pessoa vai levantar, né? Vai levantar e vai se mexer. Por quê? Porque enquanto ela só tá vendo de longe, tá bom, uma hora eu faço, uma hora eu vejo, uma hora eu vou. O que acontece com essa questão da atividade física? Dá para emagrecer sem atividade física? Dá, tá? Aí eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu, desde os 25 anos, descobri que eu tenho uma artrose bem severa nos meus joelhos. E essa artrose, ela vem desenvolvendo desde os meus 25, eu tô com 46 agora, né? E agora ela está numa situação em que eu teria que trocar os 2 joelhos. Só que nenhum médico quer me operar, por quê? Porque eles dizem que eu sou jovem demais para usar uma prótese no joelho, ainda mais nos 2. Então, o que eles disseram? O que você pode fazer para aliviar a sua dor é perder peso. Eu, por conta da pandemia, fiquei muito deprimida. Eu tive que me mudar da Suíça para a Alemanha de novo. Eu não queria voltar para a Alemanha. Fiquei muito chateada nessa época. E quando eu voltei, aqui na Suíça, eu tinha estudado nutrição já tinha clientes de nutrição, né, de atendimento. Tava levando uma vida super saudável. Eu tava indo na academia, mesmo com problema no joelho, treinando, né, de forma seletiva, com exercício, fazendo as coisas com cautela e tudo, mas eu tinha emagrecido muito, muito mesmo, meu corpo tava ótimo. Todo aquele excesso de peso que eu ganhei por conta do estresse, de mudar do Brasil e deixar as coisas que eu gostava, família, amigos, tudo, trabalho, aquela coisa toda, aquilo me frustrou de uma forma e eu fui descontando na comida, eu fui engordando, eu tava pesando quase 120 quilos, pra vocês terem uma ideia. E quando eu vim pra Suíça, eu falei, não, eu vou estudar nutrição, porque eu lutei com a balança a minha vida inteira, e aí você deixa de fazer atividade física, que era uma coisa que te ajudava a segurar o peso. Por conta da artrose, eu tive que reduzir esse ritmo, então eu não podia mais correr, eu não podia dançar, que eram as coisas que eu gostava de fazer que me emagreciam. Só me restou musculação e de forma controlada. Então aquilo não era suficiente, porque eu sempre gostei de comer, e onde eu gastava minha energia, onde eu gastava minhas calorias para poder continuar comendo as coisas que eu gostava, era na academia, era com a dança, era com a corrida, enfim. Quando eu tive que deixar de fazer isso tudo, eu comecei a me frustrar, né? Então eu comecei a descontar mais ainda na comida. E quando eu vim pra Alemanha, contra a minha vontade, vamos dizer assim, foi de comum acordo, mas assim, porque eu queria segurança, né? Eu tinha passado alguns perrengues no Brasil em relação à segurança pública. Tinha um histórico aí que começou a deixar a gente meio assustado. Então a gente decidiu vir pra cá, mas assim, a gente veio por conta da segurança, mas não porque queria mesmo vir pra cá, né? A gente tinha uma vida boa no Brasil, nada a reclamar, assim. Se não fosse a questão da segurança pública, eu não teria vindo. Mas enfim, essa frustração toda fez com que eu descontasse toda essa frustração no prato. Quando eu fui pra Suíça, eu me senti mais feliz lá.
o clima era outro, as pessoas eram diferentes. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um recomeço na minha vida. Eu vou estudar nutrição e vou achar uma forma de reverter esse ganho de peso que eu tive e ajudar as pessoas da minha família também, os meus amigos e tudo, porque eu estava cansada de ouvir coisa de fórmula mágica, que aquilo resolve, aquilo não resolve. Então, como eu aprendi o que eu deveria fazer, eu voltei a treinar, comecei a fazer a minha dieta e eu fui de 120 para 95, 96 mais ou menos. E com uma qualidade física ótima, porque eu estava treinando apesar do joelho e as dores realmente do joelho melhoraram. E eu falava assim, pô, quem é que vai acreditar numa nutricionista gorda? Não tem como, né? Então tem que mostrar que funciona em mim. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia e as academias fecharam. E aí o meu filho teve um problema emocional, ele não conseguia interagir com as crianças na escola e meu marido achou que era melhor a gente voltar para a Alemanha, porque lá ele tinha os amiguinhos dele, que de repente isso fosse melhorar, e a gente voltou. E eu fui morar numa fazenda, no meio do nada, tá? E eu odiei. Então, assim, imagina você voltar para uma cidade que você não gosta, ter largado minha nova profissão, porque na Alemanha ninguém me conhecia ainda, na Suíça eles viram antes e depois, né? Eles me conheceram e depois eles viram quanto eu me transformei num curto período de tempo, acho que foi coisa de 6 meses, né, na academia. Então as pessoas vinham procurar a mim e a meu marido, que também estava participando do processo. Ele estava estudando treinamento físico para ser personal trainer, né, que é o que eu gostava de fazer, paralelo ao trabalho, lógico, porque ele quis transformar o hobby em profissão. Então as pessoas vinham nos procurar porque queriam ajuda para transformar os corpos. Só que aí eu cheguei na Alemanha e na Alemanha ninguém me conhecia, ninguém sabia de nada. Eu cheguei lá já daquele jeito. E você se instalar num lugar novo e começar de novo, eu tava muito chateada mesmo. Acabou que eu arrumei um outro emprego numa outra área, mas enfim. Eu fiquei o tempo da pandemia dentro de casa, sem fazer nada. E aí o que eu fiz? Eu comi tudo de novo, o que eu tinha emagrecido. Então, eu não vou falar pra vocês de forma demagógica sobre inteligência emocional, porque assim, eu passei por tudo isso que eu tô falando pra vocês. Não é uma pessoa magrinha que vai vir aqui e falar assim, nossa, eu vou ensinar vocês a emagrecer. Uma pessoa que é magérrima, que nunca teve um problema de engordar na vida, né? Que vem de uma família magra, que tem uma genética fantástica. E aí, ela não sabe o quanto é difícil para quem tem esses distúrbios emocionais e desconta isso na comida. Então, o que eu precisei fazer? Quando eu fui ao médico e ele falou pra mim, então, eu não vou nem te atender se você não emagrecer pelo menos 20 quilos. O que a louca que fez? Mesmo sabendo que estava errado, eu emagreci os 20 quilos que ele queria em 3 meses. Sem fazer atividade física. Então, eu vou falar pra vocês, dá pra emagrecer 20 quilos em 3 meses sem atividade física? Dá. É saudável? Não. É correto? Não. Porque junto com a gordura eu perdi a minha musculatura. Então, quando a gente faz isso, o nosso metabolismo vai lá pro pé, porque os nossos músculos ajudam o nosso metabolismo, tá? Eles aceleram o nosso metabolismo. A própria ingestão de alimentos, ela consome a própria caloria deles para fazer a digestão. A regulação do nosso intestino, né? A desinflamação do nosso corpo, enfim, a nossa saúde de forma geral, não é saudável fazer o que eu fiz, tá? Mas eu precisava passar com um especialista em Hannover, era bem longe de onde eu morava, porque ele era a minha única e última esperança de poder fazer a tal cirurgia dos joelhos. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, nossa, mas você emagreceu, você está indo tão bem, eu acho que você não deve mexer nisso, você tem que adaptar a sua vida aos seus joelhos e esperar mais um pouco, você é muito nova. E eu voltei frustradíssima para casa, porque quando eu fui procurar o meu ortopedista na cidade onde eu morava, ele falou assim, então, você tem que ter um índice de massa corporal, né, o tal do IMC, menor do que 30. Mas você precisa ganhar massa muscular, porque se você não tiver massa muscular, você não vai sustentar os seus joelhos, que já não tem nenhuma cartilagem mais, né? Ou seja,
eu mais me prejudiquei do que me ajudei, né, por conta disso. Mas, apesar disso tudo, por estar 20 quilos mais leve, eu deixei de roncar, eu deixei de ter dor nas costas ao dormir, os meus joelhos pararam um pouco de doer, né? Eu tenho ainda alguns momentos em que eles inflamam e eles doem bastante, mas por alguns períodos eles ficaram, vamos dizer assim, mais tranquilos, não me incomodaram tanto. E aí eu falei assim, bom, quer saber? Eu vou agora fazer do meu jeito. Eu vou voltar a fazer dieta, só que não, né, dessa forma louca, dessa forma maluca. E meu marido encheu meu saco, não, você tem que voltar a treinar e tem que voltar a treinar direito para você ganhar massa muscular de novo. E eu comecei a ter dificuldade de fazer dieta, porque quando a gente faz dieta sozinho em casa e você vê os outros comendo tudo do bom e do melhor, você começa a passar vontade, né? Então meu marido entrou na dieta comigo, me ajudou assim 100% nesse processo e voltou a treinar de tal forma que ele transformou tanto o corpo dele com a dieta e com o treino, que agora ele vai até competir como bodybuilder. Olha que legal. Então assim, eu só me mexi para voltar a treinar e para fazer dieta quando o médico me deu um ultimato. Só. Caso contrário, eu acho que eu estaria pesando uns 200 quilos hoje. Porque eu tinha tanta preguiça de levantar da cama, tanta preguiça de sair de casa, porque eu tinha um monte de desculpa, porque o joelho dói, as costas doem, porque minha artrose, ela já passou para as costas e para os cotovelos, tá? Então, tudo que eu faço, eu sinto dor. Tudo faz creque-creque, eu tô crocante já. Mas, apesar de todo o problema, de saber de tudo isso, eu não estava preocupada com a minha forma física. Porque o que me dava prazer era comer. O meu prazer era comida. Então, por que eu vou, sei lá, levantar cedo para treinar, levantar cedo para andar de bicicleta ou para fazer uma caminhada que eu nem conseguia fazer nessa época, de tanto que os joelhos doíam, hoje eu já consigo fazer. Se isso não vai me trazer nenhuma compensação emocional, nenhum prazer naquilo, né? Porque o que eu gostava de fazer, que era dançar e correr, eu não podia mais, né? A musculação sempre foi uma atividade que eu fiz para manter a forma. Não é uma coisa que eu faço por prazer, não, eu não amo fazer musculação, tá? Eu faço porque é necessário. Mas as coisas que eu gostava eu não podia mais fazer, então eu ia fazer pra quê? Tá? Meu avô parou de fumar quando o médico falou que se ele não parar de fumar ele ia morrer, né? Caso contrário, ele ia estar fumando até hoje. Então, assim, a procrastinação, ela tem a ver com realmente aquele momento em que cai a ficha e a pessoa fala, opa, se eu não fizer, eu tô na merda, tá? Então não tem a ver com nenhuma outra coisa, com uma pressão externa, que alguém vai falar que você não, porque você tá gorda. A gente sabe que tá gorda, a gente se olha no espelho, então assim, ninguém precisa falar pra mim que eu tô gorda, eu sei que eu tô gorda. Eu já nem queria mais comprar roupa na loja, porque nada passava, sabe? Então, você entrar nesse processo sabendo como é que ele funciona, de uma forma consciente, é muito melhor. Só que para eu começar a fazer a dieta, sabe o que eu fiz? Eu comecei a reestudar os meus cursos de programação neurolinguística. E aí vocês vão falar assim, programação neurolinguística, que porcaria é essa? Gente, se a gente quer conseguir vencer essas questões emocionais e a gente dividir o nosso estresse, as nossas frustrações, a nossa ansiedade, a nossa depressão, o nosso problema do trabalho e separar isso do impulso de comer, porque comer é gratificante. Comer é um prêmio, porque comer dá prazer, é gostoso pra caramba. Ainda mais quando você come o que você gosta e quando você come alimentos que fazem a nossa dopamina, né, a nossa serotonina, né, ser produzida com maior intensidade, porque tem o mesmo efeito de uma droga, né? Então, o que eu preciso para me fazer feliz? Açúcar e gordura. Ou eu preciso de carne, mas eu preciso de peito de frango?
tilápia, pangases. Não. Eu quero salmão, que é gordo. Eu quero picanha. Eu quero contrafilé. Eu quero maminha no churrasco. Eu quero comer aquela gordurinha. Eu não quero comer carne magra, patinho, moído. Não, eu não quero. Não é isso que me dá prazer. O que me dá prazer é comer comida gorda. O que me dá prazer é comer um prato de lasanha, né? Pizza. E doce, nossa, gente, bolo de aniversário, aquelas sobremesas com bastante creme de leite, sabe, chocolate. É isso que me dá prazer. Comer fruta, comer coisa saudável, não dá prazer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai conseguir seguir uma dieta que só tem coisa que não te dá prazer? Não vai. Não vai conseguir, tá? Porque tem que ter aderência. Você tem que fazer um esforço? Sim, você tem que fazer um esforço. Você vai poder comer tudo que você gosta o tempo todo? Não vai, porque você sabe que faz mal e vai te engordar, tá? Tem que ser realista. Mas você comer arroz com frango e salada, né? Ou legume, frango, legume, tilápia. Gente, quem que aguenta viver assim o resto da vida? Não dá, tá? Então, a gente tem que saber adaptar a nossa dieta, a nossa realidade, a nossa rotina, a nossa vida, tá bom? Mas, antes de tudo, a gente tem que aprender a trabalhar aqui, a nossa mente de gordo, e começar a mudar as nossas compensações, tá? Então, assim como a preguiça e a procrastinação, a gente só vai conseguir vencer a preguiça e a procrastinação quando a gente entender que, apesar de, você tem que fazer. Você tem que fazer aquilo. E não é para ficar mais bonita, não. É para ter saúde. Gente, tudo no meu corpo melhorou, tá? E a autoestima melhorou. Então, quando a autoestima melhora, porque eu vou pra academia, eu vejo os meus músculos, né? Eu vejo aquela barriga que foi embora, os pneuzinhos sumindo. Então, isso faz com que você tenha vontade de ir no dia seguinte. Então, você vai passar um período de esforço mental, e esse esforço mental ele vai se transformando com o tempo. Porque quando você vê o resultado, você começa a falar, caramba, tá valendo a pena. Então, assim, dane-se a chuva, dane-se o sol, o calor, ou o cansaço, ou qualquer outra coisa. Você cria uma rotina em que aquilo é mais importante para você. Só que, o que é mais importante para você? Se você começar a colocar o marido como desculpa, o filho como desculpa, o trabalho como desculpa, os amigos como desculpa, o resto da família como desculpa, então você não é prioridade. Se você não é prioridade, isso aqui não vai acontecer, tá? Então, mesmo que você não tenha preguiça, você vai ter uma desculpa para não fazer. E isso vai também até a questão da própria dieta. Porque para você comer gostoso, você vai ter que cozinhar. Não existe alimento comprado pronto que seja saudável e consiga manter a tua alimentação dentro do ideal. Você vai ter que cozinhar. Então você vai ter que arrumar tempo para cozinhar. Você vai ter que arrumar tempo para fazer compra, para organizar a sua alimentação na semana, tá? E para começar com isso, você vai ter que dar uma reavaliada em quem você é. Quem você quer ser. Como você quer desenvolver esse processo? Como é que você vai fazer para aliviar o teu estresse e a tua depressão? Porque se você não conseguir, você também não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, tá? Ah, mas de jeito nenhum eu quero emagrecer fazendo exercício. Ok, você vai conseguir emagrecer sem fazer exercício? Vai. Só que você vai ter que se esforçar mais ainda. Porque o gasto calórico que você teria com a atividade, você vai deixar de ter. Algumas funções do seu corpo, eles são ativados através da atividade física. E ela vai fazer com que o seu corpo funcione melhor, com que ele funcione mais rápido, com que o seu metabolismo aumente. Então você ainda vai perder esse impulso que a atividade vai dar no teu processo de emagrecimento. Mas é possível, claro que é possível, mas você vai sentir necessidade, mesmo assim depois de um tempo, de fazer pelo menos musculação. Sabe por quê? Porque quando a gente emagrece sem treinar, a gente começa a ficar flácida. Sabe aquele balanço do tchauzinho que fica no braço da gente? Tudo começa a cair, ó. Eu ganhei uma papada que eu não tinha.
depois desses 20 quilos que eu perdi fazendo loucura? Eu não tinha isso aqui. E agora para recuperar? Tá? Então, assim, dá. É saudável? Não. Eu recomendo? Não. A menos que seja um problema de saúde muito grave, em que você realmente precisa emagrecer para uma determinada finalidade, que foi o meu caso, tá? Não é certo. Quem é que faz isso? A pessoa que faz a redução de estômago, ela tem essa perda também. Ela também vai ter uma perda muscular. Só que geralmente quem faz redução de estômago está muito acima do peso, tem muita gordura. Então a perda de músculo, ela vai acontecer mais lentamente, né? No meu caso não era obesa mórbida ou nada assim. Mas ainda assim eu consegui manter porque eu fiz uma alimentação muito bem controlada e balanceada, eu suplementei com vitamina, enfim, para evitar o máximo possível essa perda de músculo. Mas se você emagrecer fazendo pelo menos musculação, na verdade o ideal seria uma combinação de atividades físicas, você já vai ver que vai ter uma melhora muito grande no seu metabolismo, tá? E outra coisa, toda essa questão emocional, se você vive estressado, vive nervoso, vive ansioso, você produz um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele praticamente bloqueia a tua chance de emagrecer, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão. Se vocês quiserem pesquisar sobre o cortisol, vocês podem fazer. Ou se quiser que eu faça um vídeo só falando sobre o cortisol, vocês podem colocar nos comentários, tá? E aí eu falo só sobre o cortisol. Mas quando o nosso cortisol tá alto, e ele fica alto por conta do estresse, de ansiedade, do nervosismo, gente, ele vai fazer com que a tua queima de gordura simplesmente pare e você comece a acumular gordura aí no lugar, tá? Então, trabalhar a inteligência emocional é muito importante. Fazer uma reavaliação do que você quer na sua vida, das suas prioridades, e você colocar para si uma meta, dizendo, não, eu tenho que fazer isso. Vocês vão ver que vocês vão deixar a procrastinação de lado. Vocês vão realmente se organizar e dedicar um tempo único, exclusivamente para você, para sua saúde. E eu não tô falando de você ficar bombadona, ficar marombeira, nada disso. Eu tô dizendo que você vai ter um corpo saudável, para que você seja uma velha que anda. Para quando você estiver nos seus 60 e poucos, 70 anos, que você consiga fazer as mesmas coisas que você fazia quando era jovem, tá? Eu quero ser uma velha que anda, apesar da minha artrose, tá? Então eu quero que vocês também sejam pessoas que consigam uma mobilidade física muito boa para viver o máximo de tempo possível com saúde, sem depender de ninguém, tá? Então essa questão do emagrecimento é saúde, não encarem, tá? Ser gordo como se fosse glamuroso. Ai, tá na moda ser gordinho, tá na moda do caramba, tá? A obesidade é doença e traz um monte de outras coisas junto com elas, tá bom? Então, primeiro, vamos trabalhar aí a inteligência emocional, as nossas emoções, o porquê que a gente faz as coisas, analisar tudo no nosso dia a dia, para depois a gente ver que a gente consegue sim deixar a preguiça de lado e se movimentar, tá bom? Então hoje a gente falou sobre procrastinação, sobre inteligência emocional e no próximo vídeo eu vou falar sobre a comida, tá bom? Então até. Tchau, gente.